haverá mesmo um arrebatamento num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, mas não o arrebatamento que estão falando aí para toda a igreja que eles chamam, que é denominação. Igreja não. A igreja ainda vai surgir. Dentre todas as denominações, há um povo que há de se converter ao verdadeiro nome Yahushua, que é o nosso Salvador. Então, este povo é que será a igreja do Filho do Eterno. Preste bem atenção que eu vou fazer alguns esclarecimentos. Se você está baseado lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 51, quando diz o apóstolo Shaul: na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, arrebatados, no abrir e fechar de olhos. Agora presta bem atenção, meu amigo, que esta evidência do apóstolo Shaul é um mistério. Veja no versículo seguinte que ele disse: eis aqui vos digo um mistério. Se é mistério, não é todo mundo que sabe. Se é mistério, então é um segredo. Se é segredo, não é para todo mundo. Nem todos podem saber o que ele está falando. Então isto não é uma realidade universal para que toda cabeça assimile a história do arrebatamento. Está entendendo? Então veja, há um mistério para este arrebatamento. Veja bem, eu vou mostrar a vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versos 16 a seguir. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, ao som da trombeta do Eterno. E os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Então os que dormiram no Filho do Eterno são aqueles que baixaram a sepultura com toda a segurança do que haviam crido no nome do Filho do Altíssimo. Estes dormiram com segurança, que irão ressuscitar para reinar com o seu rei durante 1000 anos. Então veja bem, quem ressuscitou aí foi os que dormiram no Yahushua. Não aqueles que morreram na mentira. Aqueles que morreram no poder da Babilônia, esses não dormiram em Yahushua. Todas as religiões da terra que confessaram o nome, esse nome estranho aí que dizem que é do nosso Salvador, esse nome Jesus, todos que morreram confessando esse nome não ressuscitarão na primeira ressurreição. Por isso estes não dormiram em Yahushua. Então não haverá arrebatamento, não haverá ressurreição e nem arrebatamento para estas pessoas que viveram a vida inteira adorando a um Deus cavalo. Então todos que dormiram em Yahushua, estes é os que ressuscitarão. Aqueles que morreram no poder da meretriz da Babilônia, que morreram pertencendo a denominações cristãs, esses não ressuscitarão na volta de Yahushua. Terão ressurreição apenas 1000 anos depois do milênio. É isso aí. Então veja, vamos prosseguir o texto e ver se você me entende. Depois, nós, disse Shaul, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Agora veja bem, vamos para a análise gramatical. Ele diz nós. O pronome pessoal aqui não é aplicado em mim nem em você. Pode ser que seja, se eu e você estivermos, se você e eu estivermos convertidos, aí este pronome pessoal pode ser aplicado em nós. Mas veja que Shaul estava falando com um povo que vivia à sua vista, que ele o conhecia como povo fiel, como povo verdadeiro, que tinha aceitado realmente o Filho do Eterno. Então ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Veja bem, agora eu quero chamar a tua atenção
para o Verbo. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você ouviu alguém falar esse texto, recitar esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, e você não percebeu nada do mistério que tem aqui? Os que leram para você também não perceberam, por isso te enganaram. Então veja bem, o mistério está no verbo, meu amigo, o verbo ficar. Veja agora, eu chamo a tua atenção para o verbo que está contido neste versículo, o verbo ficar. Primeiro, quero que você saiba que o apóstolo estava aqui no espírito de profecia. Evidentemente, ele sabia, pelo Espírito Santo, que ele não estaria nesse quadro vivente. Ele sabia que estava profetizando para alguém que no futuro estaria sendo enquadrado neste texto. Então, o verbo ficar, vamos analisar este verbo. Veja bem, vamos conjugar o verbo comigo. Se eu ficar, é hipotético. Se tu ficares, tá vendo? A segunda do singular. Se ele ficar, a terceira. E a primeira do plural, se nós ficarmos. Olha o que está escrito. E nós que ficarmos vivos. Então a primeira pessoa do plural do verbo hipotético, do modo subjuntivo. Então preste atenção, por favor, para que você não se engane, que eu quero ajudar você. O apóstolo aqui não está dizendo que vai haver arrebatamento coisíssima nenhuma. Isso é uma interpretação maldita que as pessoas neófitas, sem nada entenderem, começaram a falar essas besteiras baseado num texto verdadeiro, porém sendo adulterado. Está aí o mundo inteiro acreditando num tal de um arrebatamento que não vai existir nunca. O que o apóstolo quis te dizer, meu amigo, é que depois da tribulação, da grande tribulação, porque ele estava aí em espírito profético, nós os que ficarmos vivos, quer dizer, isto significa que a grande tribulação causada pelo antimessias vai matar todos os fiéis, todos os que amam Yahushua, todos vão morrer sem misericórdia. Mas é possível que alguém vai ficar vivo. É possível que alguém não vai negar o Filho do Eterno, vai ser fiel até a morte, vai ser fiel a Yahushua e não vai morrer. Ele vai transpor a grande tribulação. Aí é que vem a interpretação do apóstolo. Nós, os que ficarmos, se eu ficar, se tu ficares, se ele ficar, se nós ficarmos, é um verbo hipotético. Se eu ficar. Então, se nós ficarmos vivos, eu, você, alguém que passar pela grande tribulação, não morrer, não negou Yahushua, mas não morreu, porque todos que negarem o antimessias vão morrer na espada, mas haverá alguém que não negou Yahushua e mesmo assim transpôs a tribulação e chegou do outro lado vivo e vai ver, vai presenciar a olho nu a volta do grande Yahushua, Filho do Eterno. Vai presenciar a volta do Mestre. Isto é maravilhoso. Então estes é que terão um possível arrebatamento. Todas as religiões que aceitaram o selo da besta, todos aqueles que não tiveram o nome verdadeiro do Filho do Eterno, todos aqueles que não morreram na grande tribulação, todos irão passar 1000 anos, estou falando dos que têm a vida eterna, passar 1000 anos debaixo da terra, na sepultura, até passarem os 1000 anos do reino de Yahushua, com todos aqueles que morreram pelas mãos do antimessias. É isso aí.
E eu quero dizer a você, meu amigo, que eu estou aqui para ajudar você. Arrebatamento, pregado pelas nações cristãs, é a maior mentira que o diabo já inventou até hoje para enganar todo o povo do Eterno. O que tem de gente aí, coitadinhos, pobres, neófitos, achando que o Salvador virá hoje. Quantos estão por aí achando que o Salvador pode voltar a qualquer momento? Isto é mirabolante, isto é uma vergonha para aqueles que dizem que são servos do Eterno e vivem falando tamanhas mentiras e enganos para o povo do Eterno, enganando a todos com uma falsa esperança. Não haverá isto, meu amigo, e haverá sim para aqueles que transporem a tribulação. Esses poderão ser arrebatados, mas é uma minoria, porque todos os fiéis ao Filho do Altíssimo irão morrer na grande tribulação. Agora veja que aquilo que você aprendeu com os falsos ensinadores, que te disseram, tentando te assegurar com uma mentira, assegurar a tua confiança neste tal de arrebatamento que eles dizem que haverá, que nunca vai acontecer. Olha bem o que eles leem para você, é isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15 e versos 50 a seguir. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eis aqui o mistério. Aqueles que pregam para você não se importam em explicar a você o que quer dizer esse mistério. Não atentam para as palavras do apóstolo que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas veja bem, eis aqui um mistério. Você sabe qual é o mistério que está no texto que nunca o teu pastor te falou? Nunca o pregador te disse, porque não sabe, e o Eterno jamais vai revelar seus mistérios a pessoas negligentes. O mistério é ante a última trombeta. Sabe quando vai haver este possível arrebatamento de poucas pessoas num piscar de olho? Ante a última trombeta. Você sabe o que significa a última trombeta? Se você não sabe o que é a última trombeta, você também não vai entender esse arrebatamento que ele está falando. Então, só abrir a Bíblia e falar de arrebatamento, e falar de que é num abrir e fechar de olhos, isso não significa nada para quem quer ouvir a verdade. A verdade é que haverá esse possível arrebatamento depois que a última trombeta tocar. Se você não sabe o que é a última trombeta, então você não vai entender nada deste assunto. E eu não vou te dizer agora sobre a última trombeta, porque nós iremos falar quando eu estiver para falar a volta do Messias.